Bom dia. Jeremias, capítulo 34. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os seus reinos da terra, que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: vai e fala a Zedequias, o rei de Judá, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: eis que eu entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. E tu não escaparás das suas mãos. Antes, de certo, serás preso e serás entregue nas suas mãos. E teus olhos verão os olhos do rei da Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás na Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a teu respeito: não morrerás à espada. Em paz morrerás, e conforme as incinerações de teu país, dos teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti, assim te queimarão a ti e prantear-te-ão, dizendo: Ah, Senhor, porque sou eu que digo a palavra, diz o Senhor. E anunciou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas essas palavras em Jerusalém. Quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém, contra todas as cidades de Judá, e ficaram de resto contra Laquis e contra Azeca, porque estas fortes cidades foram as que ficaram dentre as cidades de Judá. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez concerto com todo o povo que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade, que cada um despedisse forro ao seu servo e cada um à sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. Então, nós podemos ver, para lhes apregoar a liberdade, está se referindo aos escravos entre os hebreus, hebreias. A lei de Moisés declara que todos os hebreus, homens ou mulheres, vestidos como escravos por causa das dívidas, deveriam ser libertos por 6 anos. O rei exigiu que todos os governantes e o povo obedecessem a essa lei e libertassem seus escravos. Assim, o rei esperava obter a bênção de Deus. Além disso, os escravos libertos estariam mais dispostos a defenderem a Jerusalém. Então, foi uma ordem de Deus, profetizada a Jeremias, e Jeremias foi o profeta encarregado a levar essa ordem a Zedequias. Versículo 10. E ouviram todos os príncipes e todo o povo que entrou no concerto, que cada um despedisse foro o seu servo, quer dizer, libertasse o seu servo, e cada um a sua serva, de maneira que não se fizessem mais servir deles
Ouviram, pois, e o soltaram. Mas, versículo 11, depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que tinham libertado, e os sujeitaram por servos e por servas. Então eles se arrependeram. Quando o cerco babilônico de Jerusalém foi suspenso temporariamente ante a ameaça dos egípcios, os judeus reativaram a escravidão dos seus ex-escravos. Este ato demonstrou que a libertação anterior dos escravos não fora motivada por zelo pela justiça e pela lei de Deus, mas por egoísmo. Quanto a esses afrontosos violadores da sua lei, Deus declara: os cadáveres deles serão de mantimento às aves do céu. No versículo 13, melhor dizendo aí, no versículo anterior, 12. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias, novamente, da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu fiz concerto com vossos pais, no dia em que eu os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: ao fim de 7 anos, libertarei cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido a ti e te houver servido a ti 6 anos. E despedi-lo-ás for de ti. Mas vossos pais, que me não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, e vós haveis hoje convertido, e tinhas feito o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e tinhas feito diante de mim um concerto na casa que se chama pelo meu nome. Mudaste, porém, e profanaste o meu nome, e fizeste voltar cada um ao seu servo, e cada um à sua serva, os quais já tinhas despedido os forros. Quer dizer, você já tinha libertado. Você já tinha feito aquilo que eu tinha pedido. Mas, ao contrário, você voltou a prendê-los, voltou a colocá-los sob o jugo, conforme fez a sua vontade, e os sujeitastes, para que não vos fizessem servos e servas. Então, Deus está falando que eles profanaram a palavra do Senhor. Versículo 17. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me ouvistes a mim, para pregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregou liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome. E dar-vos-eis por espanto a todos os reinos da terra. E entregarei os homens que transpassaram o meu concerto, que não confirmaram a palavra do concerto, como eles fizeram diante de mim, com o bezerro que dividiram em 2 partes, passando pelo meio das 2 porções. Então, quando o Senhor falou que eles haviam profanado e voltaram atrás daquilo que Deus havia pedido, então não houve zelo, e que eles então os seus cadáveres iriam ser mantimento para as aves do céu. E assim aconteceu. No versículo 18, quando ele fala do bezerro de ouro, que foram divididos em 2 partes, as pessoas que faziam um concerto e passavam entre as 2 metades de um bezerro sacrificado, este ato certamente significava que tais pessoas mereciam ser mortas e divididas ao meio, caso violasse esse concerto. Então aí está, eles fizeram um
conserto com Deus e eles não obedeceram à palavra do Senhor. Dando continuidade no versículo 18, e entregarei os homens que transpassam o meu conserto, que não confirmam as palavras do conserto, como eles fizeram diante de mim com o bezerro que dividiram em duas partes, passando pelo meio das duas porções. Então nós vejamos bem, uma aliança com Deus é coisa muito séria. Uma aliança com Deus, devemos ter o compromisso. Deus é fiel em cumprir a sua aliança conosco e nós devemos ser fiéis a cumprir a nossa aliança com Deus, nos esforçarmos. Versículo 19: os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, e os eunucos, e os sacerdotes, e todo o povo da terra, que passou por meio das porções do bezerro, entregá-los-ei, digo, nas mãos dos seus inimigos, e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de mantimento às aves dos céus e aos animais da terra. E até o rei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei nas mãos dos seus inimigos, e nas mãos dos que procuram a sua morte, e nas mãos dos exércitos do rei da Babilônia, que já se retirou de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tomar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão, e as cidades de Judá porei em assolação, e de sorte que ninguém habite nela. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor para o dia de hoje. Contemple, leia, estude a palavra do Senhor. Se você não sabe ler, procure um professor para aprender a ler. Então aqui nós observamos que Deus usou mais uma vez Jeremias para predizer a sorte de Zedequias. E Zedequias falou com ele as ameaças de Deus por causa da escravatura e por causa de um pacto quebrado. E assim se cumpriu. Bom dia a todos.